O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versão fácil de ler. Os ensinamentos dos homens. Os fariseus e alguns dos professores da lei, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e repararam que alguns dos seus discípulos estavam comendo com as mãos impuras, isto é, estavam comendo sem antes terem lavado as mãos. Pois os fariseus e todos os outros judeus não comem sem antes lavar as suas mãos com muito cuidado, mantendo a tradição dos antigos. Quando voltam dos mercados das praças, eles não comem nada que não tenha sido muito bem lavado. E há também muitas outras tradições que eles observam, tais como a lavagem dos copos, de jarros e até de panelas de metal e camas. E os professores da lei e os fariseus perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas ao invés disso comem com as mãos impuras? Jesus, porém, lhes disse: Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês, hipócritas, quando escreveu: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto que eles me prestam não vale nada, pois os ensinamentos que eles ensinam são mandamentos feitos por homens. Vocês deixam de lado os mandamentos de Deus e se apegam à tradição de homens. E disse-lhe ainda: vocês são muito bons em deixar de lado os mandamentos de Deus e estabelecer os seus próprios ensinamentos. Por exemplo, Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E ainda: quem quer que insulte o seu pai ou a sua mãe deve ser punido com a morte. Mas vocês dizem: se alguém se aproximar do seu pai ou da sua mãe e disser: todos os recursos que eu poderia usar para ajudar a vocês são corbã, isto é, oferta para o Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa para ajudar o seu pai ou a sua mãe. Dessa forma, vocês anulam os mandamentos de Deus pelas tradições que vocês têm transmitido. E assim como fazem isto, fazem também muitas outras coisas. Jesus chamou a multidão para perto de si novamente e lhes disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Não há nada fora de uma pessoa que ao entrar nela a torne impura, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Quando Jesus deixou a multidão e foi para casa, os seus discípulos lhe perguntaram o significado daquela parábola. E ele lhe disse: será possível que nem vocês compreendem? Será que vocês não entendem que não há nada fora de uma pessoa que ao entrar nela possa contaminá-la? Pois não vai para o seu coração, mas sim para o estômago e depois sai para fora do corpo? E ao dizer isto, ele estava declarando puras todas as comidas. Depois acrescentou: e o que sai da pessoa é o que a torna impura, pois é de dentro, do coração de cada um, que saem os maus pensamentos, os atos imorais, os roubos e os assassinatos. É do coração também que saem os adultérios, as avarezas, as maldades, a má-fé, a imoralidade, a inveja, as calúnias, a arrogância e a tolice. Todos estes males vêm de dentro, e são essas coisas que tornam uma pessoa impura. Jesus partiu dali e foi para as redondezas da cidade de Tiro. Assim que chegou, entrou numa casa, pois não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas foi impossível esconder-se. Logo que uma mulher ouviu falar a respeito de Jesus, foi até ele e se ajoelhou aos seus pés. Ela tinha uma filha possuída por um demônio. A mulher era grega, da região Ciro-Fenícia. Ele implorava que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que as crianças se alimentem primeiro, pois não está certo tirar a comida das crianças para dar-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorros que estão debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Jesus então lhe disse:
Por causa da resposta que me deu, você pode ir para casa em paz, pois o demônio já saiu da sua filha." E depois de voltar para casa, a mulher encontrou a filha deitada na cama, pois os demônios já tinham saído dela. Novamente, Jesus partiu das redondezas da cidade de Tiro e foi para o lago da Galileia, passando pela cidade de Sidom e também pelo território de Decápolis. Assim que chegou lá, algumas pessoas levaram a ele um homem que era surdo e gago, e lhe pediram que pusessem as mãos sobre ele. Jesus os tirou do meio da multidão e, à parte, tocou nos ouvidos dele com os dedos e em seguida tocou a língua do homem com a saliva. Depois, olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse: "Aftá", que quer dizer abra-se. E no mesmo instante, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre e ele começou a falar normalmente. Jesus tinha ordenado a eles que não dissessem nada a ninguém, mas quanto mais ele pedia, mais eles falavam. Todo o povo tinha ficado grandemente admirado e todos diziam: "Ele faz tudo tão bem, faz até mesmo com que os surdos ouçam e com que os mudos falem." E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.